Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos, irmãs. O Espírito Santo abençoa grandemente cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo possa falar em cada coração. Em nome de Jesus, o amor de Deus possa ser aperfeiçoado na vida de cada um de vós. Os irmãos que estão aqui, dos irmãos que não puderam vir, os que estão nos assistindo pela live, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa falar com cada um, né, irmãos, que somente Ele para fazer a obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento, podermos estarmos reunidos na sua santa presença, Senhor. E assim falarmos daquilo que lhe é agradável. Senhor Jesus, a qual é a tua palavra. Fazer conhecido, Senhor, e notório mais e mais, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deixou em nossas mãos. Senhor Jesus, as riquezas, Senhor Jesus, a qual nada deste mundo, Senhor Jesus, pode comparar, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos deixado, Senhor, que é a tua palavra. A palavra que tem o poder, Senhor Jesus, de tirar o homem, Senhor Jesus, das trevas e da região e sombra da morte. A palavra, Senhor Jesus, que tem o poder de salvação, o poder do perdão, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, porque essas coisas só foram possíveis através de ti, Senhor Jesus. E por isso o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E devemos, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, estarmos mais e mais alicerçados, Senhor Jesus, na rocha que é Cristo. Possamos estar mais e mais, Senhor Jesus, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nada deste mundo venha, Senhor Jesus, tirar o nosso foco de Ti. De nada deste mundo, Senhor Jesus, venha tirar, Senhor, a nossa atenção, Senhor Jesus, das coisas que são de cima, onde está sentado o Pai das luzes. Em nome de Jesus, Espírito Santo, pois muitas coisas já se passaram, assim como o Senhor nos disse, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre. E aqueles que guardam os seus mandamentos, esses também, Senhor Jesus, permanecerão, Senhor, ainda que morram nesse tempo presente. Senhor Jesus, ressuscitarão na sua vinda, porque o Senhor mesmo virá, Senhor Jesus, e ressuscitará. Em nome de Jesus, aqueles que foram, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, guardando os seus mandamentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Toma posse do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a sermos simples, humildes, Senhor Jesus, mas porém possamos estar atentos, prudentes, em nome de Jesus, Espírito Santo. Venhamos ser, Senhor Jesus, como o Senhor, falarmos como o Senhor, agirmos como o Senhor. Em nome de Jesus, nos livra da soberba, da presunção, da altivez, da arrogância que se levanta, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que nada, Senhor Jesus, essas coisas venham se nomear no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, para que os dons de Deus possam estar, Senhor Jesus, em nossas vidas, para que em tudo nós venhamos glorificar o Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 6, Mateus capítulo 6. Eu vinha pensando, né, irmãos, que a palavra, ela nos ensina a sermos simples e humildes, né? Temos sempre que sermos simples e humildes. Ser simples, irmãos, a pessoa que ela está suja, ou que ela não veste roupa de marca, ou tênis de marca, isso daí não é sinônimo de simplicidade, né? Isso daí não é sinônimo de humildade, que tem muitas pessoas que não têm condições e são soberbas, né? Tem homens assim. E tem muitos homens que têm condições, né? Muitas condições e são simples, são humildes, não se agarram naquilo, na herdade, naquilo que possui, né? E para isso, Jesus, ele nos deu o seu Espírito Santo, para que possamos discernir todas as coisas, né? Vamos discernir. E isso é quando nós falamos uns com os outros, né? Quando conhecemos a pessoa, quando temos conversa, né? Diálogo. Então o Espírito Santo ele nos capacita e nos faz discernir, né? Muitas coisas. Então, pela pessoa ser pobre, isso não é questão
Não é sinônimo, pobreza não é sinônimo de humildade e simplicidade. Isso daí, né? Quem nos dá esse caráter é Cristo. Quem nos dá esse caráter é o Espírito Santo. Ele que nos ensina a ser humildes. Ele é que nos ensina, irmãos, né, nos contentarmos com o que temos. Ele é quem nos ensina a sermos sempre humildes e simples. Que Jesus foi o mais simples possível aqui na terra. O mais simples de todos, foi o mais humilde de todos, porque ele tinha poder para ser, né, o maioral aqui no mundo, mas ele negligenciou toda a glória deste mundo. Ele negligenciou todas as coisas que havia no mundo. Por quê? Porque ele tinha uma glória muito mais, né, muito mais gloriosa, muito mais preciosa, né, do que as coisas deste mundo. E ele bem sabia, e por isso mesmo ele veio nos avisar, que as coisas deste mundo são desvanecentes, são passageiras, são transitórias. Aquilo que nós conseguimos no dia a dia, para o nosso ganha-pão, é transitório, é passageiro. Você ganha hoje e gasta amanhã, ou até mesmo no mesmo dia, né? Muitas vezes o salário cai de manhã e à tarde já está sem nada, porque as contas vêm, né, irmãos? E assim vai. Então, isso é tudo vaidade, como diz a palavra, né? É claro, temos que trabalhar, tem o nosso sustento, gastamos, então temos que pagar. Se nós compramos, temos que pagar, né? E isso muitas vezes os discípulos fez, né? Jesus mesmo falou: dai a César o que é de César. O que é deste mundo vai ficar aqui nesse mundo, né? Por isso mesmo ele nos disse: vamos, né, buscar as coisas que são de cima. Porque se você buscar as coisas que são de baixo, você vai ficar com as coisas de baixo, né? Com as coisas de baixo. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu vim analisando há dias, foi sobre pessoas que fazem caridade, né? Fazem caridades, colocam lá seus nomes, né? Seus vídeos, e assim vai. Dar esmolas, paga, né? Quantos já não viram aí vídeos de pessoas que pagam conta do supermercado de outra, né? E assim vai, né, irmãos? E aqui a palavra aqui em Mateus, versículo 6, nos diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando nós buscamos ajudar alguém, não é preciso o mundo inteiro saber. Quando você se propõe a fazer aquilo que Jesus ele veio fazer, se é de amor, né? A palavra diz que nós temos que amar em verdade, né? O nosso amor não pode ser fingido. Quer dizer, eu não posso ganhar status. Quem tem que ganhar status é Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus e não eu, né? Então isso veio me chamando muita atenção. Tem coisas que são bonitas de se ver, realmente, mas as pessoas, elas esquecem, né? E ainda que muitos pedem para se inscrever, para dar o seu joinha, para comentar, né? E às vezes a gente vai lá e comenta, Deus abençoe, mas a palavra é bem clara, né? Eu fui pesquisar, irmão, somente sobre esmola, não falei como dar. Não falei como dar, como eu devo dar. E o próprio Google, ele mesmo citou, né, a palavra.
E diz assim, irmão, a Bíblia ensina que dar esmolas é um dever de justiça e caridade, mas com ênfase na motivação correta e na discrição, sem ostentação, para ser visto pelos homens. Olha só, que negócio, né? O Google, viu, irmãos? O Google. Por exemplo, já teve pregação que eu falei que muitos vão ser condenados pelo Google, porque o Google sabe de muita coisa, mas ninguém vai lá pesquisar sobre Jesus lá no Google. Ninguém. Ninguém vai poder falar, eu não sabia, o Google lá sabia. Se você pesquisasse de Jesus lá, você ia saber. Quem foi Jesus, para que ele veio. Irmão. Então, nada vai ser. Ninguém vai sem saber de nada. Ninguém, irmão. Ninguém. Olha só. A Bíblia ensina que dar esmolas é um dever de justiça e caridade, mas com ênfase na motivação correta e na discrição, sem ostentação, para ser visto pelos homens. Pois o Pai Celestial, que vê em secreto, recompensará quem o faz com sinceridade, sem buscar louvor humano, lembrando que a ajuda aos necessitados, que está entre parênteses, pobres, viúvas, órfãos, é uma expressão de fé e amor a Deus, um ato de misericórdia que pode ser uma arma poderosa contra o mal, conforme Mateus 6, até falou aqui de Mateus 6, né? Mateus 6, Atos 10, 2 Coríntios 9, né? E aqui na descrição, ele ainda diz assim, ó, discrição e sinceridade. A principal advertência de Jesus é contra a ostentação. Não se deve tocar trombeta para anunciar a esmola. Ela deve ser dada em segredo, para que Deus recompense, não os homens. Quer dizer, muitos buscam glória dos homens e não a glória de Deus, né? Muitos buscam, né, serem vistos, né, nas redes sociais, infelizmente. Mas Deus, irmãos, está longe disso. A palavra é simples e verdadeira. Deus está longe dessas coisas. Longe. O Espírito Santo não está ali, irmãos. Não está ali. É bem clara a palavra. É bem clara. Não, é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, né? Então, por isso que eu falo, pobreza não é e nunca foi sinônimo de humildade e simplicidade. Isso daí vem do caráter, vem do coração. Isso aí é um dom que Deus nos dá. Que o homem, todo homem pode ter esse dom, se buscar, né? Todo homem. E aqui fala assim, ó, uma motivação correta. O ato de dar esmola deve vir do coração, com alegria e sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com generosidade, né? Então, assim, outro dia eu estava lá no centro de Itapevi, aí vim lá um mendigo, né? E falei para minha esposa, vai indo na loja lá que eu vou no banco. Eu não ando com dinheiro, tirei um dinheiro para poder dar para ele. Era de manhã, né? Mas nem falei com ela nem sabe, estava sabendo agora. Aí, quando eu fui dar pro cara, o cara pegou assim e jogou no chão. Brigadão. Aí, pegou do chão e jogou na bandeja. Eu falei, glória a Jesus. Quer dizer, a pessoa, eu fiz aquilo, não foi para ninguém ver. Não gravei, dei o mais rápido possível para que ninguém pudesse ver, nem gravar também, porque qualquer coisa hoje em dia você vê as pessoas gravando, né? Para colocar nas redes sociais. Mas para você ver, a pessoa está lá, desgraçada, naquele estado, né? E falta humildade. E o diabo, irmão, já veio, já lançou, Lançou coisa na minha, querendo lançar coisa na minha mente. E falou assim, tá vendo? Ó?
Isso aí não é digno. Você foi bobo dar dinheiro para ele. Nem te agradeceu direito. Aí eu falei, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, porque nenhum de nós éramos dignos. E Jesus veio nos salvar. Jesus veio. Jesus ele não quis saber em que estado nós estávamos. Nós também não éramos humildes. Nós éramos simples. Nós estávamos mais desgraçados do que aquele mendigo que estava lá na rua, lá. Porque víamos, mas não víamos nada. Éramos cegos, apalpando ao meio-dia. Nós estávamos na morte, nós estávamos na região e sombra da morte, estávamos em trevas. Não tínhamos nada de Deus, tínhamos nada. Não tínhamos os pensamentos de Deus, não tínhamos os desejos de Deus, não conhecíamos a Ele. Não tínhamos nada e Jesus, mesmo assim, veio e nos salvou. Quem sou eu para julgar um mendigo? Quem sou eu? Não sou ninguém. Apenas dê. Melhor é dar do que receber. O nosso galardão não pode vir dos homens. Nosso galardão tem que vir de Deus. Ele nos dará o nosso galardão, em seu tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo dele. Porque até isso, mano, até nisso, Satanás já, um monte de seta. Um monte de seta, né? Mas eu não me arrependi. Não me arrependi. E se eu ver alguém necessitado, se eu tiver na hora ali, tiver como pegar, eu entro no banco, saco o dinheiro, vou lá e dou. Sem arrependimento nenhum. Porque isso nós temos que fazer, irmão. Temos que fazer. Mas não para sermos vistos pelos homens. Nós temos que, né, fazermos para que Deus possa ser glorificado, para que Jesus possa ser exaltado através de nós, né? Ele que tem que crescer e nós temos que nos diminuir, amém, irmãos? Então, por isso que fala, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quer dizer, aqueles que buscam ter galardão diante dos homens, diante do Pai, sem chance. Sem chance. Jesus, ele vai falar, ó, aquilo que você fez ali foi iniquidade. Você não fez, foi para mim. Foi iniquidade. Ô Senhor, mas você não viu que eu paguei a conta lá do cidadão, estava tão necessitado, eu dei esmola, o Senhor falou para dar esmola. Vai ter muitos assim lá, irmãos. Infelizmente. Você fez para ser visto pelos homens. Não foi para você receber o galardão agora. Seu galardão você já recebeu lá mesmo. Quer dizer, dos homens e não de Deus. Né? Olha só, no 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que mais eu via na igreja que eu congregava? Aquele que tem fé, traga tanto, viu? O cara já fazia assim com paletó e vinha. Para quê? É para ser visto por quem? Por Deus? Não. Para ser visto pelos homens. Mas só quem tem fé, viu? Às vezes o pobrezinho ali não tinha nada, quer dizer, não tinha fé, porque não tinha dinheiro. Porque não tinha dinheiro. Fé para eles é isso aqui, ó. É dinheiro. É dinheiro. E quase que eu fui enganado. Porque ali ele foi falando, quem não tiver, traga a sua aliança. Nós também recebemos a aliança aqui. Pedir aliança. Aí, daqui a pouco, quem não tiver, traga a sua camisa. Eu quase que fui levar minha camisa. Quase que fui. Rapaz, faltou um tiquinho assim. Eu falei, eu vou voltar pelado? Voltar sem camisa? Totalmente da carne, totalmente carnal, totalmente sem espírito nenhum, sem espiritualidade nenhuma. Mas hoje, Jesus, ele chega, irmãos, né, e nos dá entendimento, que ele veio para nos dar entendimento e conhecermos aquilo que é verdadeiro.
aquilo que é verdadeiro. Provai os espíritos. Jesus, ele não pede para você fazer isso. Ele pede para você fazer, mas em oculto. Não para todo mundo saber. Para saber que você tem. Ó, aquele ali é o cabeça branca. Não tem uma música aí que fala, né? O dono da lancha é o cabeça branca. Aquele ali é o dono do din-din. Irmãos, os homens são assim, vivem por vista, e não por fé, e não por amor, não por humildade. São assim as pessoas. É status, é só status. E Jesus está longe disso. O Espírito Santo está longe disso. Nós podemos buscar status. Temos que buscar o Espírito Santo. Temos que buscar a humildade, a simplicidade dele. Temos que buscar aquilo que ele nos ensinou. Ele já nos ensinou, então temos que buscar aquilo que ele nos deu. Não aquilo que está rolando aí no mundo. Cada ano que passa é uma modinha que vem. É uma modinha que se implanta nas igrejas. Né? E Jesus, zero. Jesus, zero. Porque os homens querem serem vistos. Querem serem vistos. E Jesus fica como... Tinha um evangelista que ele falava que para muitos, Jesus é mercadoria de fim de feira. Realmente, Jesus vai ficando como mercadoria de fim de feira. Já viu aquela feira quando está acabando, que sobra aqueles tomates velhos, as pessoas vêm pegar? Né? Eu já vi muitas vezes. Tomate, pega aqueles legumes que já deixam lá na rua, as pessoas ainda vêm pegar, ver qual que está bom para fazer uma salada. Jesus é quase isso. É bem assim na vida das pessoas. Por quê? Porque os homens não buscam glorificar a Ele, buscam se glorificar diante dos homens, serem vistos diante dos homens. Até mesmo, como fala aqui nas sinagogas, né? Olha aqui, no 3, né, irmão? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quer dizer, tudo está nas mãos de Deus. Você não precisa ficar preocupado como que vai ser, o que vai acontecer, né? Você não precisa ficar preocupado. Aí você tem que fazer aquilo que ele pediu, que ele mandou, o mandamento dele. O resto é com ele. É ele quem vai te glorificar. Não precisa você fazer para ser visto. Não precisa. É Deus quem vai te exaltar. Tem muitos que falam, os exaltados serão, os humilhados serão exaltados. Mas não está escrito que os humilhados serão exaltados. Está escrito que aquele que se humilha será exaltado. Então eu tenho que me humilhar, né? Eu tenho que buscar a me humilhar a minha carne, para que Deus possa me exaltar. Isso é simplicidade, isso é humildade que Deus, Ele nos deu, né? No 5, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a recompensa não está nas nossas mãos, está nas mãos do Pai. Está nas mãos de Deus. Eu só tenho que me preocupar em fazer aquilo que Ele mandou, a ser humilde como Ele foi, a ser simples, né? Se é orar com humildade, se é dar esmola, que nenhum outro venha saber. É entre você e Deus, irmão. O que você for fazer, irmão,
não sei aonde, se é na igreja, se é aí fora, né? Faça, mas para Deus. Não para os homens. Para Deus. Né? Para Deus. Quer ver? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler do 1 aqui, irmãos. Fala assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então, eu não posso me conformar com o que há no mundo, com as coisas que vêm a cada ano, com as modinhas que cada dia são inventadas aí. Eu não posso me conformar com isso, não posso falar, hoje é normal. Não é normal. Isso aí são implantações de demônios, são plantações, né, de seres celestiais que querem enganar os homens, para que eles não vejam a glória de Deus, para que eles não vejam a glória da palavra, né? E muitas outras coisas. Eu não posso me conformar. Não posso. Às vezes, teve um dia que eu fui ajudar uma pessoa e outra pessoa foi e falou assim, esse daí todo dia está aí, ó. Todo dia está aí. Realmente, tem pessoas que parece que vai porque, não sei que palavra usar neste momento, mas pessoas que são acomodadas, né? São acomodadas, já ficam ali. Como já teve vídeo de rapaz falou assim, vamos ali descarregar um caminhão ali de areia, de cimento aí, falou para o outro. Mas quanto que você vai pagar? 50 conto. É só para ajudar, a pessoa não quis ir. Preferiu ficar no semáforo pedindo esmola. Mas não quis ganhar os R$50. Então tem vários tipos de pessoas, irmãos. Vários tipos de pessoas. Né? Mas se eu me proponho a ajudar uma pessoa, eu não posso escavar. Se foi do seu coração, irmão, para ajudar, vai lá e ajude. Né? Vai lá e ajude, não importa o que ela faz, o que ela vai fazer com dinheiro, aí é entre ela e Deus. Mas a sua parte, você fez. E o seu galardão está com o Pai. É Ele que vai te dar. É Ele. Não interessa se ele foi, sei lá, agiu de má fé ou não. Mas o que importa é a sua fé. Onde está a sua fé? Tem que estar em Jesus. Né? Sua fé tem que estar em Jesus. Então não importa o que a pessoa vai fazer, o que ela deixa de fazer, o que ela fez. Mas se você se propôs em ajudar, acabou. É entre você e Deus agora. É Deus que vai te recompensar. Amém? Então aqui, não podemos nos conformar com este mundo, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar.
se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui é algo muito forte, irmão. Muito forte mesmo, isso aqui. Aquele que reparte, seja liberal. Não fique dando ouvido para segundas vozes. Ih, você deu para aquele... Ixi, rapaz, você foi bobo em dar aquele ali, faz isso. Bom, entra por aqui, sai por ali. O que importa é que é entre você e Deus. É entre você e Deus. Não importa o que o homem diz. O que importa é que Deus nos diz. O que Jesus... Por quê? O que mais importa é agradar a Deus do que aos homens. Isso é o que mais importa, irmão, é agradá-lo do que os homens. Amém? Em nome de Jesus. Para terminarmos aqui, Lucas 14. Lucas 14. Irmão, seja o que for, eu estou falando sobre esmolas, mas isso pode ser uma oração, pode ser um outro tipo de ajuda que você for dar para alguém. Não interessa. Não interessa. Não busque, né, ser recompensado aqui. Não busque ser recompensado. Busque a recompensa que vem do alto. Porque essa daí vai permanecer para sempre. A recompensa deste mundo, irmão, ela se apaga igual, ela se vai igual as nuvens do céu. Você vê a nuvem, daqui a pouco você olha de novo, cadê aquela nuvem que eu vi? Já se foi. Já se foi. Fumaça. É fumaça, irmão. Tudo neste mundo é fumaça. Lucas 14. É isso mesmo. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, disse-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E, vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então é assim que está escrito. Não está escrito que os humilhados serão exaltados. Está escrito que aquele que se humilhar, será exaltado. Aquele que se exaltar, será humilhado. É assim que está escrito. Né? E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Aí eu pergunto, temos feito isso? Né, irmãos? Claro que você não vai sair daí
aí procurando quem está cego, quem está aleijado. Não é isso, irmão, que a palavra diz, né? Que isso aí é na letra, você fazer na letra, né? Compreender na letra. Mas o que está dizendo aqui, irmão, né? Você, poxa vida, convidei fulano para almoçar, veio, almoçou, tudo. Nunca que ele me chamou. Nunca ele me chamou. Nossa. Como é que é? Que amor que ele tem, hein? Não é dedicação, como que é? Que atenção que ele tem para comigo. Né, irmão? Aí Satanás vem e faz um ninho, né? Um ninho assim para pensar o mal, para ficar falando. Muitas vezes você até comenta com o outro, né? A pessoa até comenta com a outra, fulano nunca me chamou. Aí a outra vai, pum, lá no ouvido da outra também. Que é assim, né? Que acontece. Principalmente no meio da família. Assim, ó. Tá, pá, pá. Notícia ruim corre, irmão. Notícia ruim corre. Então, por isso, nós temos que nos dedicar muito mais, né? Buscar honra de Deus, a glória de Deus, e não dos homens. Não dos homens. Por isso a palavra nos diz, temos que cada dia nos humilharmos, humilhar a nossa carne, as nossas vontades, nos despojar da velha criatura. Que Deus, a seu tempo, não é no nosso tempo, Ele nos exaltará. Ele nos dará o galardão, mas o galardão dele não é transitório, não é passageiro, não é desvanecente. O galardão deste mundo é. As coisas deste mundo são tudo desvanecente. Todas. Amém, irmãos? Espírito Santo. Operador Cláudio, vou ler aqui Provérbios 19, 17. Fala assim: Pode ler, irmãos. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Olha só. Irmãos. É isso daí. Temos que buscar, né? A dar com a mão sem a outra saber. Sem a esquerda saber. Não precisa ninguém saber. É entre você e Deus. Deus te recompensará. Deus te recompensará. Amém? Muito sábia. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Possa capacitar a cada dia, cada um dos meus irmãos, dando entendimento, discernimento, autoridade e poder, que é a sua palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Temos oração? Vamos orar aqui. Orar pelo Arthur. Isso. Thaís. Henrique. Vem à frente.